jóia com vocês? Estamos aí em semana de festa, não é? Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Meu Mundo de Ponta Cabeça. Olha só, então nós estamos em festa, a gente tá aqui com bexiga. Por quê? Porque é a semana de lançamento do nosso livro. Esse livro, gente, conta a nossa história, não é? Na verdade, o livro está cheio de histórias sobre a nossa experiência lá na Índia. Então, é lá do outro lado do mundo e tem esse nome porque a cultura é bem diferente da nossa. Eles acham que o nosso mundo tá de ponta cabeça e de verdade a gente acha que o deles também, mas pelas questões de diferenças culturais. Enfim, foi uma experiência que nós tivemos lá do outro lado do mundo, para a gente que está aqui no Brasil, na Índia. Moramos lá a 2 horas da cidade de Calcutá, em um orfanato com 53 crianças. Um livro muito especial e é um livro para a turminha da sua casa, tá bom, gente? Sabe por quê? Porque o livro tá cheio de QR Code. Valéria, o que é QR Code? Não sabe? Então pergunta pro pessoal aí na sua casa que eu acho que eles sabem, viu? Na verdade, QR Code não é? É aquele código que fica assim pertinho você vê em vários lugares QR Code, mas talvez não se atente. Então é só chegar próximo com seu celular no modo foto, coloca lá e aí vou mostrar uma página, hein, gente? Não vou ficar dando muito spoiler, não. Olha só. Então aqui, olha. Você aproxima o seu celular no modo foto e aí o livro vai criar vida, porque você vai ver vídeos, você vai ver fotos, enfim, tem muita coisa boa e a gente está em festa também por conta disso. Nós somos de um ministério chamado Fingerprint, que quer dizer marca digital em inglês. E nós temos programas com famílias, um programa muito interessante de 10 semanas que pode fazer a diferença na vida da sua família. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, olha só, entra lá, então eu vou mostrar aqui, né? Gente, eu sou da área pedagógica, então é um negócio bem pedagógico. Então, você entra lá no meu Instagram, valeria.cita, com S2Ts, e clica aqui no perfil, não é, na minha bio. E você vai fazer o quê? Você vai poder participar, ó, tá aqui, saiba mais educação de ponta cabeça. Você vai poder participar de assuntos bem interessantes e saber um pouquinho mais sobre esse programa, sobre o livro, sobre a gente. E vou convidar agora o pastor Eleazar para participar com a gente dessa live maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre valores dentro da família. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, Valéria. Quais são os valores da minha família? Sobre regras até ok, mas valores. A gente vai falar um pouquinho também sobre regras e consequências, mas olha só, já vou chamar o pastor Eleazar. Para quem não sabe, gente, sério, pastor. Falei que hoje estou com um pastor famoso aqui, não é? Oi, Olá, tudo bem, pastor? tudo bem? Com você? Tudo jóia. Melhor agora, não é? Então, essa série de lives que nós estamos fazendo é com gente assim, olha, é com pessoal famoso. Gente, nós nos sentimos privilegiados, hein? Privilegiados, pastor. Obrigada pelo seu tempo e por apoiar aqui o nosso ministério e também por fazer parte, né, pastor, dessa festa que nós estamos comemorando de lançamento do livro Meu Mundo de Ponta Cabeça. Pastor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, me sinto privilegiado de estar participando com você. Já peço aí aos nossos amigos que estão online, que estão acompanhando, pega aí o linkzinho, nem que você saia um pouquinho, mas copia aí, coloca lá nos seus grupos assim, olha, vamos lá curtir essa live que está acontecendo agora. Você entra e já manda sua pergunta, seu comentário, participa com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal.
Ah, com certeza. E vai ficar gravado, né, pastor? Vai ficar gravado aqui nos nossos Instagrams, nas nossas redes sociais também, nos canais. E nós estamos aqui com dois públicos. Então, o nosso público do Fingerprint, não é? As famílias que estão sempre com a gente nos programas, e também o público do pastor Eleazar do Fala Sério, Pastor. Pastor, fala sério. As perguntas que mandam para você são muito capciosas, não são? Como é que surgiu esse ministério, o seu canal? Conta um pouquinho pra gente, para o pessoal que, de repente, poucos, né, que não te conhecem, porque todo mundo te conhece, né? Então vamos lá. No meu primeiro ano de ministério pastoral, uns 12 anos atrás, eu fiz um JA com os jovens respondendo perguntas bíblicas. Então a gente fez um JA diferente, fez tipo uma mesa redonda. E aí eu comecei a JA é um programa de jovens, né? Isso, um programa jovem, né? E aí eles faziam perguntas. Ah, fala sério, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aí fazer a pergunta e tal. E aí esse jargãozinho fala sério, pastor, ficou. De forma que cada um que ia perguntar, ah, fala sério, pastor, então eu tenho uma aqui também. Bom, depois que eu fiz, foi muito legal, foi ao vivo ali com a juventude. De repente a turma começou a... Pastor, vamos fazer aquele fala sério, pastor? Ah, bora! E aí a gente começou a fazer, tinha acampamentos, a gente fazia um fala sério, pastor. E aí eu fui embora de lá, mas levei a ideia. No meu outro distrito, onde eu fui pastor, eu também fiz alguns fala sérios, né, pastor. Mas aí, alguns por onde eu passei começaram a, pastor, por que você não faz um canal respondendo perguntas? E eu pensando assim, poxa vida, já tem tanta gente que já tem canal, né? Tem canais aí excelentes. Aí você tem o Rodrigo Silva, você tem o Michelson Borges, tem o Leandro Quadros, tem infinidade o Sérgio Monteiro, uma turma que já responde. Então vai ser mais um. Mas aí eu tive uma ideia, né? Poxa, por que eu não coloco a galera para participar comigo? Então você manda a sua pergunta, mas em vídeo. Então você vai aparecer aqui no meu canal. Aí, poxa, foi um negócio legal. A turma disse, eu gostei, eu vou participar do canal dele. Então o pessoal começou a enviar perguntas em vídeo e o canal cresceu. A gente está chegando a 70 mil. Vamos fazer no canal há 2 anos agora, em novembro. Uau! Amém! Deus seja louvado. Parabéns, pastor. Não é fácil, não é? Tem que estudar muito, né, pastor? Aqui atrás. Olha aí atrás. Não é enfeite, né, pastor? Não é enfeite, né? Mas tem outra estante aqui do lado também. É porque eu boto só essa daqui, que essa tá mais organizada. Essa daqui é para vídeos. Aí a gente deixa aqui vídeos. Ô, pastor, e onde que você mora? Que lugar aqui do Brasil que você mora, pastor? Atualmente eu estou morando em São Luís, no Maranhão. São Luís, amo São Luís. Trabalhei bastante aí em São Luís. Legal. E olha, vou dizer, um dos lugares mais lindos que eu já visitei, pelo menos na minha opinião. Esses dias a gente estava com um estudo bíblico sobre a nova terra, a gente tem um estudo sobre as profecias com um grupinho de adolescentes. E aí eu perguntei para elas, não é, qual era o lugar mais lindo que elas já tinham visitado. E aí eu falei o meu também, Lençóis Maranhenses, pastor. Nossa. Não tem. Olha, eu conheço muitos lugares, mas assim, tão lindos quanto os Lençóis Maranhenses eu não conheço. Olha, eu já fui em Pamukkale, na Turquia. É um lugar espetacular de lindo. Éfeso, são lugares assim fantásticos. Eu conheço a Chapada Diamantina, que, gente, é surreal. Mas os Lençóis Maranhenses não tem. Até hoje. É demais, não é? Tão lindo quanto aquele. E tem que ir no período certo, né, pastor? Eu sei que tem o período das chuvas, porque aí as lagoas, gente, elas ficam... é demais. Enfim, pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Não fala sério, pastor, com fingerprint. Okay. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão de valores, de regras, consequências dentro da família. E como toda live, então, olha, segunda-feira, gente, nós tivemos a doutora Wélida Dancini,
nós falamos sobre a importância do cuidado de nós, não é? A importância de ser leve dentro da educação. Depois, pastor Michelson Borges, nós falamos sobre o culto familiar, foi fantástico. Ontem, a Darleide esteve com a gente falando sobre discipulado, e hoje o pastor Eleazar vai falar um pouco sobre valores. E eu sempre começo, pastor, com um spoiler do livro. Sempre começo com um spoiler do livro. Gente, o livro é pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira. Então, é um livro realmente que tem, não é, o selo da qualidade, assim, um selo de qualidade muito especial. E vou contar uma coisinha, tá, pastor? Do livro para o pessoal que está aqui e também para você. Até a gente precisa combinar para mandar um livro aí para suas meninas, não é? Opa, ela dá muito. Olha só, pastor, o que aconteceu um dia. Então, uma historinha rápida, não é? Eu estava conversando com as crianças, então nós estávamos num orfanato com 53 crianças. Tinha mais, mas o número realmente fechado ali eram 53. E nós estávamos organizando a rotina das meninas. E eu estava ali responsável. E organizei junto com elas. Então, quem faz parte do nosso programa Reforma em Família vai poder ouvir um pouco sobre rotina, como organizar uma rotina dentro de casa. E todo o nosso ministério nasceu lá na Índia. E aí eu estava lá organizando a rotina com as meninas e explicando algumas regras e organizando também os valores, os nossos valores ali, como meninas. Eu falava muito para elas, vocês são princesas. São princesas, porque vocês são filhas do Rei do Universo. Então, uma situação, sabe, pastor, muito difícil. Muitas das meninas ali sofreram diferentes tipos de abusos, os meninos também. Enfim, uma situação na Índia muito complicada. Não que isso não exista aqui no Brasil, existe em todo lugar, não é verdade? Todo lugar existe. E aí, dentro daquele orfanato, nós começamos a criar, organizar os valores, as regras e as consequências. E aí, pastor, eu disse o seguinte, então elas davam sugestões, dar voz ativa para as crianças é muito importante. E aí elas organizaram junto comigo e assim, eu estava explicando em inglês para elas. Então a língua dentro do orfanato era o inglês, então a gente sempre falava inglês. Mas de verdade, como a Índia é um país muito diferenciado, são muitas línguas, não é? São muitos dialetos. Algumas das meninas que estavam ali falavam 3, 4 dialetos, e uma delas, que tinha chegado há pouco tempo, não falava nem inglês, não sabia falar o inglês, e não sabia falar o bengali, que era a língua local. Ela só falava, se eu não me engano, falava só o hindi. E aí, eu estava explicando em inglês, e aí uma das meninas que falava hindi também, e bengali, e inglês, não é? Ela estava traduzindo para essa pequenininha. E o nosso corpo fala também, né, pastor? E aí, eu falei assim, olha, meninas, então, se você usar o seu tempo de trabalho útil, que todos nós trabalhamos aqui para limpar, para organizar, para deixar bonito o quarto de vocês, porque nós somos princesas, você perde, não é? Perde o seu tempo de brincadeira. Essa é a consequência. Vocês concordam? Sim, e tal. E a gente organizando a rotina. E aí, um dia depois, 1 ou 2 dias depois, pastor, as meninas me chamaram. Miss Valéria, a fulana tá chorando muito, muito. Ela tá com medo e a gente não tá entendendo por quê. E aí eu fui lá e ela não conseguia se comunicar comigo porque ela não falava inglês. E aí uma outra traduziu. Vai vendo a história, pastor. Fala sério, pastor. E aí ela traduziu o seguinte, que olha o que é, porque aí tem as meninas, não é, que usam, não é, da tradução. A que fez a tradução fez uma brincadeira com ela.
E olha só onde foi parar. Ela falou assim: a Miss Valéria está dizendo que se você não obedecer às regras, vai cortar o seu pescoço. Porque eu tinha feito esse gesto, não é? Que vai perder o tempo, não é? Da brincadeira, porque a regra, eu estava explicando, só que eu fiz esse gesto, pastor. E esse gesto, no lugar onde essa menina veio, de onde ela veio, era real, pastor. Era real. Ela já veio porque a família dela tinha tentado matá-la. Olha, na hora eu fiquei chocada. Fiquei, né, brava com a menina que tinha traduzido, claro, né? Mas ela traduziu numa brincadeira, mas dentro da cultura da família dessa outra garotinha, ela tinha certeza que, que quem não obedecesse seria morto. Olha, pastor, eu fiquei tão triste, não é comigo, porque eu não sabia. E eu fiz assim, não é normal. Eu falo muito com a mão, né? E eu nunca imaginei isso. E eu abracei ela e falei: minha querida, eu nunca vou fazer isso com você. Nunca. Ninguém aqui vai te machucar. As pessoas aqui não vão machucar você mais. Você está num lugar seguro. E aí ela me abraçou, sabe, chorando. E eu chorando por dentro também, não é? Então, na Índia, por exemplo, quem é mais a par da cultura indiana sabe que isso aqui, olha, quer dizer sim. Então, você está conversando com uma pessoa e a pessoa está assim. Isso quer dizer que a pessoa está concordando com você, não é? E eu lembro que no final, assim, do período que a gente estava lá, pastor, e eles falam muito, yes, 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 yes. E aí eu lembro que o Paulo conversou alguma coisa comigo, e aí eu falei assim, yes, 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 yes. Você tá balançando a cabeça. Aí eu, não acredito que eu tô balançando a cabeça também. Enfim, Mas o olha, nosso corpo aqui fala. a gente não precisa ir na Índia, não. Aqui no Maranhão também tem isso, não do balançar a cabeça, mas eu passei algumas situações aqui quando eu cheguei, porque quando a gente fala assim, não, né? Quando E sim, a gente diz assim, olha, você vai lá em tal lugar, a gente imagina que é não, só que aqui em São Luís é sim. E eu sério. perguntei, eu estava conversando com o irmão, eu falei, olha, dia tal, aí eu vou estar lá na igreja. Ele, Aí eu, não vai ter o culto, não? Ele, Aí eu, e vai ser como? Não, pastor, se eu vai, eu vou ou não vou? É sim. E em todos os outros lugares onde eu morei, Normalmente é não, não. aqui é sim. Aqui é sim. Ai, ai, é a linguagem, não é? A linguagem gestual e a diferença também. Enfim, pastor, contei essa historinha aí só para a gente começar aí a nossa conversa sobre valores, sobre regras, consequências e assim, depois deu tudo certo, não é? Hoje ela tá uma mocinha linda e nós temos contato com essas crianças, não é? Então, essas crianças que vocês vão ver aqui nessas histórias, até hoje nós temos contato com elas e hoje ela já fala inglês, já entende e sabe que isso aqui não significa, não é, que vai morrer. Mas, enfim, pastor, tô ligada aqui no tempo, não é? E conversar com pessoas como você, a gente quer conversar assim umas 2 horas, não é? Pessoas que têm o nível do seu conhecimento. E queria já começar com uma pergunta. Posso, pastor? Já posso começar? Fala sério, pastor? Pode. Uma observação que meu áudio está baixo. Eu vou ver se eu consigo melhorar aqui. Não sei o que eu posso fazer. Eu vou ver se eu pego um fone de ouvir se melhora. Calma aí. Tá Só que joia. o problema é que o mesmo lugar aqui onde carrega
carrega no meu celular é o lugar onde coloca o fone. Então, tomara que a carga dele aí. Tá dando uma oscilação também, pastor, aqui na internet. Até mais tarde. Tá tudo bem na internet? O Paulo tá falando que tá tudo ok. Tá ótimo. Ok, dá pra Ficou me bem ouvir melhor. agora? Pronto, então beleza. Então eu vou colocar o fone que eu vou escutando você por aqui, vou falando por aqui também. Espero que não trave. A internet ficou travando um pouquinho aqui pra mim, não sei, talvez seja a minha. Tá chovendo aqui, começou a chover assim, aqui no São Luís começou a chover, a internet começa a ficar instável. Mas vamos lá, qual a primeira pergunta? Vamos lá, então. Olha só, pastor, a gente sabe que as regras, elas são importantes dentro do lar. Então, as famílias, por exemplo, que participam do nosso programa, muitas delas nos procuram, assim, né? Fala sério, Valéria. Pessoal, olha, a gente não aguenta mais a desobediência dos nossos filhos. Tem algum método, tem alguma coisa que pode nos ajudar? E a gente sabe que dentro da família ter valores, regras, consequências é fundamental. Nós, como cristãos que nós somos, nós acreditamos num Deus criador que nos deu os 10 mandamentos para nos proteger. Então a gente já sabe disso, que os mandamentos, não é, são para nos proteger. Mas, pastor, como que uma família, no dia a dia, pode colocar os 10 mandamentos em prática com os seus filhos? Bom, eu gosto de um texto que tem no livro de Provérbios, ou perdão, no livro de Deuteronômio. Inclusive, a gente está estudando Deuteronômio na nossa lição, não é? Desse trimestre. Nós temos um guia de estudos que a gente estuda a cada trimestre. E a nossa lição esse guia de estudos desse trimestre, o último trimestre do ano, está falando sobre Deuteronômio. E eu acho interessante que o próprio Deus traz essa resposta em Deuteronômio capítulo 6, quando fala sobre em que se resume a lei. A lei, na realidade, ela se resume em dois grandes mandamentos que nós conhecemos bem. Esses mandamentos, esse resumo foi mencionado por Jesus Cristo quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí Jesus dizia: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Deuteronômio 6, o verso 5 em diante, diz assim: amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu poder, assim, com força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as intimarás, intimar. Tu as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Em outras palavras, fala o tempo todo. A repetição vai trazer o aprendizado. E a gente sabe disso. A pedagogia, isso de maneira muito clara. Repetição Hoje, é a base do aprendizado. os grandes pedagogos concordam, em 100% eles concordam que a repetição vai trazer o aprendizado. Só que o grande pedagogo, o nosso Deus, já tinha dito isso: olha, Moisés, fala para o povo que é assim que se ensina. Como? Repetindo, repetindo e repetindo. Precisa repetir que eles precisam amar a Deus, obedecer os seus mandamentos. Quais? É interessante falar os mandamentos, nem que você tenha que aplicar a uma realidade infantil, que você tenha que trazer para a linguagem da criança. Eu tenho aqui em minha frente, eu vou ver se eu consigo mostrar. Mostra aí pra gente, pastor. O outro lado da minha estante. Mas aqui Olha, essa live tá especial, hein? Aqui, se vocês perceberem, são materiais infantis. Bíblia infantil. Aqui um livro bem interessante da Casa Publicadora também, A Vida Começa Assim. Amo esse livro. Pois é, minha mãe me ensinou com ele. São materiais infantis. Tem mais duas Bíblias que eu tenho. Deixa eu virar para mim aqui. Essa é a parte bonita aqui, o que todo mundo vê nos vídeos. Eu tenho outras Bíblias que as minhas filhas, inclusive a minha filha está terminando de ler, na linguagem infantil. Então, assim, os pais eles podem buscar uma linguagem que seja acessível, mas os 10 mandamentos eles precisam ser repassados para as crianças,
Os mandamentos de Deus precisam ser passados para as crianças da maneira correta, não como uma série de regras do se eu não fizer, eu vou morrer, Já era, já já era. era, mas com o propósito que Cristo deu, com a mesma finalidade, com a mesma intencionalidade de Cristo. A guarda destes mandamentos, ela deve ser como resultado: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, as crianças, elas precisam entender que obedecer a Deus é uma resposta de amor por tudo que Deus já fez. E aí, então, você pode adequar a linguagem humana, a linguagem infantil, que a gente não pode colocar nada que em nossa casa que esteja acima do nosso amor para com Deus. Então, se eu estou amando o meu cachorrinho, se eu estou amando o meu desenho animado mais do que a Deus, então alguma coisa está errada, estou colocando outros deuses diante de mim. E aí você vai trabalhando os mandamentos de maneira, às vezes até lúdica, você pode fazer, a minha mãe ela fazia em flanelógrafo, em feltro, enfim. São metodologias que você pode utilizar. Mostrar que o não matar não é apenas o que o bandido lá faz, mas se você tem raiva do seu coleguinha na escola, Jesus falou que já é uma transgressão desse mandamento. Então você pode adequar a linguagem infantil, os mandamentos. Mas o mais importante é você realmente trabalhar isso diariamente. Diariamente. E eu acho até interessante que a ideia de meditação oriental é diferente da nossa ideia de meditação. Por exemplo, quando a gente vai no Salmo 1, Deus diz assim, no Salmo 1, através do salmista: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e tal, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse medita, a gente tem a ideia de tipo, tá fazendo yoga lá, ó, meditando. Ei, o que você tá fazendo? Não, calma aí, eu tô aqui meditando, assentado, meditando. Porque a ideia que a gente tem de meditação é de ficar pensando, de ficar refletindo. Aí você encontra uma pessoa parada assim, tá fazendo o quê? Tô meditando. Não atrapalha não, tô meditando. Tô meditando na lei de Deus. Essa não é a ideia de meditação bíblica. Porque na linguagem hebraica, na cultura hebraica, a ideia de meditação, ela é... A língua hebraica, o povo judeu, na verdade, ele é um povo muito concreto, de ação. Então, quando você vai entender a ideia de meditação em Josué, e aí eu já encerro. Tô aqui só ouvindo, muito bom. Deus chega para Moisés, para Josué, perdão, e diz assim, capítulo 1 de Josué, verso 7. Então, somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas onde quer que andares. Não se aparte, preste bem atenção, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Ou seja, veja como ele trabalha o contraste. Olha, não deixe de falar, não se aparte da tua boca o livro da lei. Ao contrário disso, medita nele dia e noite. Ou seja, o que é meditar? É falar. Falar dia e noite, pronunciar. Então, a ideia de meditação está associada ao falar e não a ficar lá. Tanto que quando você, não sei quantos de vocês que também estão nos assistindo, já viram em vídeos ou fotos, o pessoal, o judeu ali no Muro das Lamentações, eles ficam fazendo assim, né? No muro e tal. Eles têm trechos da Torá que eles ficam pronunciando, repetindo. Isso é meditação. Então, meditação é falar, é pronunciar, é explicar. E está em comum acordo com o que Deus disse lá em Deuteronômio. Olha, fala para teus filhos de manhã, de tarde, de noite, sentado, andando. Em todo momento, não existe tempo inoportuno para falar da lei de Deus, do amor de Deus. Todo tempo é tempo de se falar. Então, os pais eles precisam ter isso em mente. Agora, como a gente vai falar se a gente mesmo não sabe? Tem pais que não sabem os 10 mandamentos. Chegou no ponto, hein? Chegou no ponto. Verdade, pastor. É pura verdade. Olha, sabe que todos, sem combinar,
todos os nossos convidados que estão aí festejando o nosso lançamento aí do nosso livro e apoiam e acreditam no nosso ministério, sem combinar, vocês todos estão falando a mesma coisa. Desde segunda-feira. Então, quem não assistiu às lives, gente, todas essas lives estão gravadas no meu IGTV, Valéria.cita, com S2Ts. Entra lá para você ver, vai ficar gravado aqui também no canal do Pastor Eleazar e nos canais dos nossos convidados, a doutora Wélida, o pastor Michelson Borges, a Darleide. E assim, todos vocês estão falando a mesma coisa. Eu não posso fazer algo, ensinar algo, mostrar algo, se não acontece comigo. Se eu não estou preparado. Então, Exato. eu sinto, sabe, pastor, eu e o Paulo, a gente está sentindo, assim, um movimento muito bonito, muito grande das famílias querendo reformar as suas casas, reformar os seus lares. E não é reforma física, é reforma espiritual. Amém. É uma reforma de valores, de regras, de atitudes, não é? Valores os hábitos. Então as famílias elas querem mudar e elas percebem que começa comigo. Começa comigo. Então o pastor Eleazar está aqui. O pastor, gente, quem não segue ele, vai lá, não é? Não fala sério, pastor, começa a seguir. Ele responde perguntas assim capciosas, perguntas aquelas que você fala, agora não tem jeito, agora. Então segue ele. O pastor Eleazar está aqui falando uma coisa importantíssima, que começa comigo. Então, pastor, quero deixar aqui um recado importante para as famílias que querem, sabe, fazer essa reforma familiar, as famílias que querem participar de um programa prático mesmo, sabe? Algo que pode ser um divisor de águas dentro da família. Dia 9 agora, gente, dia 9 de novembro, a gente vai começar um curso, a gente vai começar um novo programa. De tempos em tempos a gente abre programas para o grupo, mas tem também programa tem esse mesmo programa individual. E é verdade, pastor, o que eu ouço é que as famílias assim, Valéria, Paulo, a gente quer ensinar os nossos filhos o tempo inteiro, mas a gente não sabe como. E tá na Bíblia, né, pastor? Amei o que você falou, que o grande pedagogo, Deus, o nosso Criador, mantenedor, ele já tinha falado isso, ó, há muito tempo. Gente, a repetição, repete. Eu falo muito isso para as famílias, não desiste, é a persistência. Vai lá para Deuteronômio 6:6-7. Ensine os seus filhos com persistência. Não pode desistir. E gostei também, não é, pastor, do que você falou, que os mandamentos, eles são respostas de amor. É o amor de Deus para com a gente, com os nossos filhos e nos proteger. E, gente, essas lives, essa série de lives, Meu Mundo de Ponta Cabeça, a educação de ponta cabeça, tá? Assim, elas são maravilhosas, porque nós estamos falando exatamente sobre isso. Sabe? Você está sentindo que precisa mudar, mas não sabe como? Então assiste essas lives. E pastor está aqui abrindo a Bíblia para a gente aqui, mostrando o que Deus pede para a gente fazer. Ensinar os nossos filhos o tempo inteiro. O tempo todo é uma oportunidade disso. E assim, pastor, a gente fala de regras, não é? De valores, de consequências. Todos os pais querem que os seus filhos sejam bons cidadãos, sejam pessoas honestas, sejam pessoas, não é? A família, ela é o núcleo da sociedade. Mas muitas vezes a forma como isso acontece dentro do lar, os pais não sabem se eles estão acertando, se estão errando. Todo mundo erra, gente, todo mundo erra. Mas se tá bom, pode ficar melhor. Se tá melhor, pode ficar, não existe isso, né? Mas a gente fala, pode ficar mais melhor de bom, pode ficar muito, muito bom, né? Muito bom, exagero aí. Não é? Mas, pastor, dentro da família, qual a sua concepção, assim, o que você entende sobre a diferença, sabe, de valor e a diferença de regra? Como é que é isso dentro da família? Não é? A sua concepção no geral sobre isso? Valores. Eu creio que são um conjunto de boas
boas maneiras, bons exemplos, bons... os valores, eles são construídos e eles vão perdurar para o resto da vida. Quando a gente estuda a Bíblia, e alguns livros que eu gosto também, como o livro Educação, tem o livro também O Lar Adventista, fala que, em grande medida do que uma pessoa será no futuro, é impresso nela nos primeiros anos de vida. E o que é impresso ali? São os valores. Honestidade, fidelidade, Verdade. você ser verdadeiro, você ter honra. São valores que você consegue imprimir. Empatia, não é uma coisa que os pais são muito preocupados. Meu filho não tem empatia, Valéria. A empatia. São todos valores que você consegue imprimir na criança nos primeiros anos de vida. As regras, elas são os limites que os pais colocam para que as crianças elas consigam entender até onde vai, até onde ela é permitida ir, e dali ela não pode passar. É importante? Sim, porque em todos os lugares do planeta Terra, em todas as culturas, mesmo as mais que nós consideramos primitivas, existem regras. E você não pode quebrar as regras, porque se você quebra as regras, haverá consequências. Então, se uma criança ela cresce sem regras, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque ela vai topar com um mundo cheio de regras. Ela não pode crescer num lar onde ela não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para ir para a escola, não tem hora para nada, mas ela vai trabalhar. E aí o patrão diz, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para bater o ponto, tem hora de almoço. Ela não vai se dar bem. Ela entra no emprego, ela sai, ela entra na faculdade, ela não consegue terminar porque ela não tem hora para chegar. O mundo é feito de regras. O mundo tem regras. Uau. Isso então, mesmo. se você não consegue colocar as regras, os limites para os seus filhos, então eles vão crescer e dificilmente eles vão conseguir se adequar. E aí você vê pessoas frustradas, né? Você vê jovens que por uma coisa simples ele se frustra, ele quer... O mundo acabou. Por quê? Porque tem regras e ele não consegue seguir as regras. Então, os valores, eu diria, são esse conjunto de coisas... não sei se seria a melhor palavra, conjunto de comportamentos, mas os valores são as coisas positivas que nós conseguimos imprimir nos nossos filhos, e que vão determinar o caráter dele no futuro. Uau! Se você não tem valores... E eu digo uma coisa, aquele ditado, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não vale para a educação de filhos. Porque as ações valem mais do que as palavras. As ações, elas sempre valem mais do que as palavras. Então não adianta você chegar para o filho e dizer assim, olha, não beba, tá errado você beber, não pode beber, e você está com uma lata de cerveja na mão, dizendo não beba, não beba. Ele olha para você e não vê vai você funcionar bebendo. Com criança. Não vai. Então, assim, não fume. Mas por que não fume se ele está fumando? Então, você diz uma coisa, mas as suas atitudes dizem outra. Então, na mentalidade infantil, o que ele quer ser? Ele quer imitar. Toda criança passa pela fase de imitação. E ele quer ser como o seu pai é o seu herói. Então, na concepção infantil, por exemplo, o que é ser adulto? Ser adulto, se meu pai fuma, ser adulto é fumar. Olha, meu pai fuma, então... Por que ele quer fumar? Porque ele quer ser como o pai. E, olha, meu pai é tão grande, meu pai é adulto, meu pai é... Então, se eu fumar, eu sou como meu pai. Então, o que é ser adulto? É poder beber. Porque meu pai vive dizendo que eu não posso beber porque eu sou criança. Então, deixa eu crescer que eu vou beber, que aí eu vou mostrar que eu sou adulto. Na concepção dele, beber faz dele adulto. E você vê na fase da adolescência muitos jovenzinhos, muitas crianças já, pré-adolescentes e adolescentes, entrando no mundo dos vícios. Então, assim, não adianta você ter um discurso e ter uma prática diferente. Então, os valores, eles precisam ser acompanhados do nosso exemplo. Então, eu não tenho como imprimir valores de fidelidade se eu sou infiel. Então, um pai que vive, por exemplo, sendo infiel com a esposa, né, com a sua mãe, né, o filho ele não vai entender que ele é um valor que ele vai adquirir, que ele precisa adquirir, porque ele está vendo o exemplo do pai. Então, não adianta o pai dizer, olha, você tem que ser fiel, quando ele não é fiel.
Então, Uhum. valores, eles precisam ser acompanhados do exemplo. Então, qual a melhor maneira de eu imprimir os valores nos meus filhos? É fazendo exatamente o que eu quero que eles façam. Se eu quero que meu filho tenha um valor de ser, por exemplo, uma pessoa verdadeira, eu preciso ser verdadeiro. Se eu quero que meu filho tenha o valor da honestidade, eu preciso ser honesto. Eu não posso ser desonesto e meu filho ver eu, por exemplo, sendo desonesto no meu trato com as pessoas e eu querer que ele cresça e seja honesto. O meu discurso vai ser diferente da minha prática. Então, eu acredito que a melhor maneira de você imprimir valores nos seus filhos é sendo aquilo que você gostaria que eles fossem. Então, se você quer que seu filho Uau. seja verdadeiro, seja honesto, seja fiel, seja cristão, então você precisa ser tudo isso daí. E eu Amém. volto naquilo que eu falei. Não adianta a gente querer que o filho faça uma coisa e a gente fazer diferente. Eu faço o que eu faço, e não, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona, né? Você tem que Não dizer, faço o que eu funciona. faço e faço o que eu digo. Isso mesmo, faço o que eu falo e faço o que eu digo. É fantástico, pastor, fantástico isso que você está comentando, porque é exatamente assim que a gente vai deixar essas impressões conforme Deuteronômio. Então, inclusive os mandamentos, não é? Que foi a primeira pergunta aí que a gente fez, incluindo os mandamentos, se nós não obedecemos. Eu falo muito isso para as famílias. Como? Não é? Como que a gente, as famílias que, mas meu filho não me obedece, meu filho. Então, assim, a obediência, ela deve ser uma das primeiras lições da vida das crianças. Está lá no livro Orientação da Criança, que eu gosto muito também. Por quê? Porque se o seu filho não aprender a obedecer você com valores, com regras, com consequências que o pastor falou aí, como ele vai fazer a mesma coisa com Deus? Não é? Como que ele vai obedecer a Deus? Como que ele vai amar a Deus se ele não está aprendendo na prática com quem ele vê? Não é? Então, as crianças pequenas, você pai, você mãe, você responsável, você representa Deus para essas crianças. Esse exemplo é o que vale muito mais do que qualquer palavra. No programa, pastor, que a gente tem com as famílias, a gente pega muito forte no culto pessoal. O culto pessoal. Porque assim, começa comigo, não é? Sou eu. Sou eu como mãe, sou eu como pai. Lá desde o começo, no meu culto pessoal, porque é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. A gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre consequências. Os pais sofrem com isso. Como aplicar consequência para os filhos? Vai lá no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, olha, o Paulo está colocando aqui, não é? Quem quiser entrar em contato com a gente, né? Tem o telefone aqui, tem o nosso contato, porque os pais enfrentam muitas dificuldades, pastor, em relação a essa questão prática, porque é o dia a dia, a gente está aqui conversando do dia a dia. E queria te fazer uma pergunta, pastor. Você falou essa palavrinha que dá até arrepio, assim, né? O pessoal fica... Consequência. Mas, de verdade, muitas das famílias vivem uma outra palavra, que é o castigo, que é a punição. Pastor, na sua concepção, qual é a diferença de consequência e de castigo e de punição? Pensa numa pergunta que eu estou aqui até agora refletindo, pensando... sobre quando a gente fala de consequência, quando a gente fala de punição, são termos que se misturam na cabeça de muita gente, né? Sim. Porque o menino faz uma coisa errada e aí o pai ele aplica uma punição e ele diz assim para o filho: isso aqui é a consequência do seu erro. Só que ele está aplicando ao filho a punição, o castigo. Mas qual que é a diferença então? Eu estava antes de fazer essa live, a gente sempre conversa quais são os tópicos que a gente vai abordar, o que a gente vai conversar. Roteiro, né? Um roteiro, né, com a Valéria. Ela disse: olha, pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre consequências e punição. E eu fiquei, desde ontem, eu sempre pensando, né, sobre este assunto. Fala sério, pastor. E aí a gente dialogou um pouco, mas esse é um assunto extremamente fantástico. E veja,
eu vou passar um pouco daquilo que eu já conversei com a Valéria, um pouco daquilo que a gente já trocou de ideia. Eu achei assim muitíssimo interessante. Veja, a consequência ela é algo natural, ela é decorrência, ela vem em decorrência daquilo que você fez e vai acontecer assim, independentemente da sua vontade. Por exemplo, não tem como você ser relapso o ano todo, não estudar, não fazer boas provas porque você ficou o tempo todo na internet, o tempo todo assistindo televisão, e no final do ano você vai querer passar de ano. Suas notas foram baixas o ano inteiro, você foi relapso o ano todo, e qual vai ser a consequência disso? Você vai perder de ano. Uhum. Consequência natural da sua escolha, não é? Da sua escolha. Você fez e a consequência ela vai vir, certo? Agora, existem as consequências que são aquelas que os pais, em diálogo, em conversa com seus filhos, vão estabelecer, que é diferente da punição. Então, por exemplo, o filho ele perdeu de ano, o pai diz, agora você vai ter uma punição. E aí, com base no momento, ele está chateado, ele está nervoso, e ele vai lá e dá uma punição. Às vezes, aquela mesma situação, o filho errou hoje, ele cometeu determinado erro, ele dá uma punição. Mas aí, sei lá, o menino comete aquele mesmo erro em uma outra circunstância, mas o pai está com a cabeça diferente, ele já está mais tranquilo, ele está feliz porque Tudo bem, filho. recebeu uma promoção. Aí o menino cometeu aquele mesmo erro, mas o pai não estava chateado, não estava, sabe, porque tudo estava dando errado. Aí o filho, ô pai, me desculpa. Não, tá bom, filho, vai, não faz isso mais. Quer dizer, você aplicou uma punição. Vamos para um sorvete agora à noite. Sabe? Então, assim, quando o filho ele cometeu um ato, e aí você estava chateado, você aplicou um determinado castigo nele. Mas aí ele fez a mesma coisa em outro momento que você não estava chateado, estava feliz da vida, você já nem fez nada. Essa disparidade de comportamento, de aplicação daquilo que deveria ser a consequência, vai provocar uma confusão na cabeça da criança. E aí é que vai o conceito, ou talvez o conselho, de que os pais eles devem estabelecer dentro das regras, dentro dos limites, sentar com os filhos, dialogar com os filhos e estabelecer as consequências. Filho, para este ato existe esta consequência. Para este ato existe esta outra consequência. Então os filhos eles já sabem que a mentira vai ter esta consequência. Então eu não posso, por exemplo, aplicar uma punição, um castigo superior porque eu estou com raiva. Não, porque para essa atitude a consequência é essa daqui. Então a criança ela já sabe, se eu mentir, eu vou perder isso, vai ter essa consequência aqui. Se eu bater no meu irmão, então a consequência é essa daqui. Ela não muda de acordo com o meu humor, que sou pai. Eu sou pai, então hoje eu estou chateado, então a punição é essa. Agora hoje eu estou feliz, a punição já é mais assim. E uma coisa que é importante a gente salientar é como Deus age conosco. O perdão divino, ele é diferente do perdão humano. Pelo menos na sua aplicabilidade. Veja, quando um filho faz uma coisa errada, e aqui eu estou dando o exemplo divino para a gente tentar assemelhar, tá? Olhar, porque Deus é sempre o nosso melhor exemplo. Na verdade, o único bom exemplo. E aí, você chega, o filho, ele faz, por exemplo, o menino, ele fez uma malcriação, né? Ele fez alguma coisa errada, e aí o pai diz, você vai ficar de castigo. Você hoje não vai fazer isso, isso e isso. Ou então, o pai dá lá na severidade, diz, eu vou lhe dar 2 palmadas porque você fez isso. Aí o menino começa a chorar. Pai, por favor, pai, não faz isso, pai. Pai, não me bota de castigo, pai. Pai, não me dá palmada, pai. Por favor, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Aí o pai diz assim, você promete? Prometo, pai. Então tá bom. Mas não faz de novo. Eu te perdoo. Me perdoa, pai. Tá bom, tá perdoado. Mas não faz de novo. Tá bom. Então ele perdoou. O perdão do pai pressupõe a ausência agora do castigo, ou seja, ou da consequência, enfim. Quando você chora e diz, me desculpa, o pai diz, tá perdoado. Então o menino sai feliz porque ele entende que não vai ter mais nada que vai acontecer com ele. O perdão divino funciona diferente. Você chega para Deus e você fez algo que foi um exemplo aqui. O indivíduo, ele cometeu um adultério. E ele
envolveu-se com uma pessoa que tinha AIDS. E ele adquiriu AIDS. Essa doença terrível, sexualmente transmissível. Aí ele diz assim, Deus me perdoe, Senhor, me perdoe desse pecado que eu cometi. Eu não devia ter feito isso. Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa. Qualquer pecado, Deus perdoa. Senhor, agora tira essa AIDS de mim, filho, você vai morrer com ela. Deus te perdoa. Mas a consequência do teu ato não vai ser retirada. Senhor, eu sei que eu não devia ter assaltado e depois ainda matei aquela pessoa. Estou arrependido, meu fundo do meu coração. Eu não queria matar aquele homem, Senhor. Eu não queria. Me perdoe. Tá bom, filho, eu te perdoo. Mas você vai ser preso. A consequência ela não deixa de existir. O perdão divino não anula a consequência do ato praticado. E aí vai como um exemplo para nós, pais. Você sentou com seu filho, estabeleceu as regras, os limites e as consequências para a quebra de limites, para a quebra das regras, para a desobediência, você precisa cumprir. As consequências, elas precisam existir, porque o filho ele tem que entender que para as coisas que ele fizer, haverá consequências. Mas você tem que fazer isso de maneira consciente, você precisa fazer isso de maneira responsável, em oração, não precipitado e não agindo pelo seu humor, pelo seu temperamento, pelo momento. Eu estou com raiva, então eu aplico o castigo, aqui, bato no menino. Não são punições, não são castigos, são consequências. E é isso que vai fazer a diferença. Porque aí você precisa sentar com seu filho. Seu filho não sabe que tipo de consequência vai ter para cada ato dele, alguma coisa está complicada na sua casa. Porque para cada... Hoje o menino fez uma coisa e disse, não, mas minha mãe está de bom humor, hoje está de boa, não vai rolar nada não. Mas se a mãe tá brava e, vixe, rapaz, ele fez até algo menor do que aquele. Mas hoje o negócio vai ficar ruim. Por quê? Porque as punições vão de acordo com o temperamento, com o humor da mãe ou do pai. Então, se você senta antes, dialoga com seus filhos e faz a listagem, filhos, é isso aqui, ó. Essas são as regras aqui de casa. Estes são os limites. As consequências para a quebra de cada uma dessas são essas daqui. E você vai estabelecer em comum acordo com seus filhos. Então, olha, filho, você fez isso, a consequência é essa. Se você fizer isso, a consequência é essa. E aí você entra em acordo, em aliança com seus filhos. E não era assim que Deus fazia? Deus não fazia aliança. Em aliança com seus filhos. Deus fazia isso com o povo de Israel. Deus diz, olha, é assim, assim, assim. E aí você vai ver nos próprios 10 mandamentos, Deus ele faz um preâmbulo dizendo quem ele é. E isso você vai ver nos tratados hititas, acontecia exatamente assim. Os tratados hititas e os 10 mandamentos, parece que Deus ele vem à linguagem humana e faz sua aliança, o seu tratado na linguagem humana, sabe? De acordo com o que a gente entende, não é, pastor? Exato. Então o que Deus fazia? Ele dizia assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus ele primeiro se apresenta, diz o que ele fez, e era assim que era o tratado hitita, os tratados hititas, os tratados daquela época, os sumérios, eles faziam assim. Primeiro o suzerano, né, tinha o suzerano e o vassalo, ele dizia, olha, eu sou isso, sou o teu senhor, aí eu fiz isso e isso, eu te libertei, eu tirei você da pior, eu fiz isso e isso, agora você vai fazer isso e isso e isso. Então Deus ele chega e se apresenta. Eu sou o teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu me apresento, quem eu sou, o que eu fiz. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais. E aí Deus vai dando. E aí no final tem as bênçãos e maldições. Para quem obedecesse e para quem quebrasse as regras. É Deus sendo didático, é Deus sendo pedagogo. Você chega e senta, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Foi eu quem te gerei. Eu que cuidei de você quando você estava com febre de noite. Eu que fiquei noite sem dormir. Eu que te levei para o hospital. Eu que pago tua escola. Eu que boto comida dentro da tua casa. Você diz quem você é, diz o que você faz. E você diz as regras, os limites. E aí depois vem as bênçãos e maldições. Então você vai dizer, olha filho, tem aqui as consequências positivas das suas ações são essas. Você obedeceu, você tirou nota boa, final do ano a gente tem isso, isso e isso. Para cada ação positiva, porque é importante isso também. Quando o menino acerta, a gente não faz nada. Quando o menino erra, a gente aplica consequências. Importantíssimo, pastor. Consequências boas, mas ruins. Tem que ter as consequências positivas. Então, você acertou, tá aqui, ó. A positiva é isso, você fez isso, você vai receber isso, isso, isso. Aí tem as consequências ruins, filho, você desobedeceu. Então, tá aqui. Essas são as consequências negativas. Então, a criança já sabe que, quebrando o acordo,
quebrando a aliança feita com seus pais, ele vai ter aquela consequência, ele não vai ter outra. Ele não vai ter uma 3 vezes pior porque o pai está de mau humor, porque a mãe está de bom humor, ou ele não vai ter uma bem abrandada porque a sua mãe hoje tá de bom humor, ou ele vai ter uma bem pior porque seu pai está de mau humor. Então, assim, as consequências não variam de acordo com o meu dia, o meu humor. Elas existem. Fantástico. E elas são estabelecidas previamente em aliança, em acordo dos pais com seus filhos. Uau, gente, amei essa parte da aliança, pastor. E o que você falou, não é, sobre como Deus. Eu estava assistindo uma live e eu estava ouvindo, acho que foi do pastor Rodrigo Silva mesmo, que ele estava falando sobre esses acordos hititas. E agora faz todo sentido com o que você está falando. Porque realmente Deus, ele fala na nossa linguagem. Então, as famílias que estão aqui, não é? Se você tem dificuldade, não é, para falar na linguagem dos seus filhos, todos os nossos convidados estão falando a mesma coisa, não é? Começa com a gente. Nós precisamos buscar ajuda, conversar com pessoas. Ontem a gente recebeu um post e eu achei tão especial. A mãe escreveu assim: assistindo uma live com conteúdo de qualidade. Amém, Legal. sabe? Amém. Porque tem tanta coisa na internet. E assim, pastor, o que você colocou é realmente muito sério. As crianças hoje, os adolescentes, e muitos deles estão sem limites. E eles precisam disso para se sentir amados. E como que nós temos ouvido histórias muito tristes de famílias onde a criança, às vezes com 3, 4 anos de idade, é o pequeno imperador da casa. Então, é a pequena imperatriz da casa. Por quê? Ela Porque que não manda em existe tudo, né? esse... Sim, mandem tudo, mandem tudo. E os pais, assim, sem saber o que fazer, com medo de perder o amor desses filhos. Mas, se a gente for lá para Hebreus, né, a gente vê que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. E são exatamente esses valores, estabelecimento de regras e a aplicação dessas consequências é que vai ditar, não é, na prática o nosso amor pelas crianças. Sejam elas bebês, crianças pequenas ou adolescentes. E assim, pastor, eu gosto muito, né? A gente conversou um pouco antes, gosto muito dos exemplos, assim, muito práticos, assim, que você também comentou nas nossas conversas, da regra de trânsito. Gente, pensa que terrível que seria se eu estacionasse o meu carro num lugar proibido e, assim, sem querer, não vi a placa lá, estacionei. E aí o guarda chega e eu fico ali com medo do guarda, só esperando. Será que é um guarda bonzinho ou será que é um guarda terrível? Será que tá de bom humor ou mau humor? E aí o guarda olha e fala assim: ó, perdeu a carteira hoje. Perdeu. Mas desculpa, seu guarda, eu só coloquei aqui no lugar, né, proibido. Não, perdeu. Hoje eu não tô de bom humor. Perdeu sua carteira, 7 pontos, 14. Né? E aí você fica. Aí outro dia você faz a mesma coisa. Aí vem o guarda. E aí, beleza? Aí você assim, não é? Beleza. Aí guarda, ó, tranquilo, viu? Tranquilo, pode ir embora, tira aí rapidinho o seu carro que tudo bem. Gente, nós fazemos a mesma coisa inconscientemente junto com os nossos filhos. Por isso que pré-estabelecer quais são os valores da minha família, quais são as regras e quais são as consequências quando essas regras estão quebradas, deixa a educação muito mais leve. E aí a gente volta lá, não é? No comecinho eu estava falando da metodologia 3-2-1 que a gente usa, é Colossenses 3-2-1. Pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. E aí você fica sem entender. Mas aí tudo começa a fazer sentido, porque é uma família mais leve, uma família mais tranquila, que é igual jogo de futebol, né, pastor? A regra tem que estar clara. A regra é clara. A regra é clara. E mesmo com a regra clara dá problema, dá briga. Então, enfim, o pastor explicou assim, de uma forma muito pedagógica a questão das consequências. E a nossa live está terminando, pastor. Nossa, o tempo voa. Ai. Olha só, queria te fazer uma pergunta, pastor,
para a gente praticamente ir aí encerrando a nossa live. Você Certo. poderia dar um exemplo na Bíblia que assim, seria bem pedagógico mesmo para as famílias entenderem essa questão de valores, de regras, de consequências? Tem alguma história, algum exemplo que você poderia compartilhar com a gente sobre esse assunto? Ah, tem um monte. Tem um monte. Vários, não é? O negócio é que a Bíblia tem muitos exemplos negativos, né? Da gente olhar e dizer assim, não vou fazer igual. Eu vou citar alguns aqui. Você tem um caso de... Eu vou citar um que vai resumir dois. Eu vou Legal. citar um que a gente já vai abarcar as duas coisas juntas. O caso de Eli, Ofni e Finéias, e eu já coloco Samuel na jogada. Eli foi um péssimo pai. Os filhos dele, Ofni e Finéias, foram péssimos filhos. Ofni e Finéias, eles desobedeceram a Deus, porque desobedeceram aos pais. A visão que você tem de Deus é, em grande medida, moldada pela visão que você tem de seu pai. Então, se eu não obedeço meu pai, como é que eu vou obedecer a Deus? Ofni e Finéias, eles não obedeciam a Deus porque não obedeciam Eli. Ele nunca impôs regras, ele nunca impôs limites, e a gente vai ver isso no livro Patriarcas, Profetas e Reis, que ele não era um pai que educava as crianças no temor do Senhor. Ele deixava os meninos livres, leves e soltos. Eles faziam o que queriam, a hora que queriam, e essas atitudes dos filhos para com Eli se reprisou em Deus. Então, se com meu pai, que é a minha autoridade máxima na terra, eu vou agir assim, então ele agia com Deus da mesma forma. Porque, como eu disse, como você enxerga o seu pai aqui, é em grande medida como você vai enxergar a Deus. E aí, então, eles eram homens desobedientes, profanos, relapsos, levianos com as coisas de Deus. Ao mesmo tempo, você tem, na mesma história, um garotinho que, fruto de um milagre, e ela fez uma promessa a Deus. E a promessa foi de que quando aquele menino fosse desmamado, ela o dedicaria a Deus. As crianças, elas realmente moravam aí até 3 anos, 3 anos e meio, até um pouquinho mais às vezes. Foi o tempo para Ana conseguir imprimir em Samuel virtudes que o diferenciariam dos demais filhos de Eli, a ponto de, mesmo com uma péssima educação de Eli, mesmo com os péssimos exemplos de Ofni e Finéias, Samuel diferente naquele contexto. Porque, veja, Ana poderia dizer assim, sem promessa aqui para o Senhor, pensando bem, Deus, Ofni e Finéias são terríveis. O que eles vão passar para o meu filho? Olha, eu estou ensinando meu filho tudo certinho, mas vai desandar tudo. E aquele Eli não soube nem educar os filhos dele. Não vai saber educar o meu pequeno Samuel. Eu aqui tenho certeza, Senhor, vou educar muito melhor do que eles. E talvez sim, educasse mesmo. Ela foi uma excelente mãe. E a gente vai perceber que nos 3 ou 4 primeiros anos de vida, Ana conseguiu imprimir em Samuel que, mesmo em face das desobediências, das leviandades, do mau exemplo, forma profana, do mau exemplo dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e mesmo diante, talvez, da forma tão liberal com que Eli educasse, Samuel ainda conseguiu ser alguém diferente, um menino com princípios, com valores, a ponto de se tornar profeta, e Deus, já no início de sua vida, fazer ali o seu chamado profético. A propósito, eu me lembrei também que todos os anos Ana visitava Samuel. Todos os anos ela ia até onde ele estava no templo, levava uma roupa nova para ele. E eu penso que era um momento de conversa, ajuste. Era um momento da mãe dizer, filho, e aí como foi esse ano? Filho, não esqueça do que mamãe te ensinou. Ah, mãe, mas eu fico imaginando aqui na minha cabeça, sabe, o Samuel conversando com Ana. Mãe, olha, o Ofni e Finéias fazem isso. E você disse que não pode. E eles são filhos do pastor, filhos do sacerdote. E eles fazem isso, fazem aquilo outro. Eles estão fazendo isso daqui. E o que você acha, filho? Não se deixe contaminar. Mesmo que eles estejam ali como um sacerdote. Filho, lembra daquilo que a mãe te ensinou.
O exemplo de Ana é fantástico. A mãe Uau. que sabia realmente educar. E isso vale. A gente tem dois exemplos dentro do mesmo contexto. No mesmo contexto. Três pessoas que foram educadas, vamos dizer assim, porque dos 4 anos em diante, o Samuel foi educado por Eli, Finéias e Samuel. E por que dois seguiram caminhos tão diferentes e o de cá seguiu um caminho tão justo e íntegro diante de Deus? Porque, mesmo ele sendo imperfeito na sua educação, Ana tinha feito o trabalho dela antes. E a gente vai perceber que os bons costumes, os bons valores impressos numa criança, eles podem permanecer inalteráveis, inabaláveis, mesmo diante de tanta desobediência, de tantos maus exemplos. Então você, pai, mãe, não precisa ficar preocupado com ai, meu filho, como é que ele vai ser no mundo? Ah, meu filho, como é que vai ser na escola? Ah, meu filho, como é que ele vai ser? Se você der a ele o rumo, sabe? O caminho. Eu gosto de um texto, e eu queria encerrar a minha fala com esse texto que está no livro de Salmo, nos Salmos. Tem um texto que é muito interessante, que diz que se o Senhor... Deixa eu achar aqui. Para casa, Salmo 127, em vão trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos amados no seu sono. Aí eu gosto assim, olha, verso 3 e 4. Eis que os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. E aí é fantástico. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na moça. Deixa eu te dizer, pais, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Pergunto, é a flecha que decide o alvo? É a flecha que diz assim, eu vou acertar ou não vou acertar? Não. Quem decide o alvo é o guerreiro. É quem está com o arco na mão. Quem é o guerreiro é quem está com o arco na mão. Se o teu filho vai acertar ou não, vai depender em grande medida Do do guerreiro. guerreiro. Vai depender de você, que é pai, que está com mira. É você que vai fazer seu filho errar o alvo, dizendo com isso que todos os filhos que abandonam, por exemplo, os caminhos de Deus e resolvem fazer escolhas erradas na vida, é culpa dos pais. Porque se fosse assim, eu diria que Deus falhou, porque Lúcifer saiu do céu e Deus foi um excelente educador. Mesmo assim, Lúcifer decidiu fazer a escolha errada. Não é uma regra, estabelecendo uma regra. Porque exatamente, Deus concede a mão do livre-arbítrio. Você pode ser um excelente pai, guiar os filhos no caminho do Senhor e mesmo assim as crianças tomarem, quando adultos tomarem outras decisões. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra diz que se você, guerreiro, apontar para o alvo, colocar a criança no alvo, dificilmente ela vai sair do alvo, ela vai errar. Porque você é quem atira. E se você atirar certo, teu filho vai acertar o alvo. Mas se você for um pai relapso e atirar errado, dificilmente a flecha vai conseguir voltar sozinha e acertar o alvo. Cuida. O teu filho é uma flecha, mas o guerreiro é você. Ah, que especial, pastor. Muito obrigada. Olha, hein? Esse salmo é um dos meus preferidos também sobre o assunto de família. Amo esse salmo e tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar, não é? Felizes são aqueles, não é? Que tem as flechas, o guerreiro, a flecha vai de acordo com o guerreiro mesmo. E amei também esse exemplo que você deu, pastor. Vários exemplos no mesmo contexto. Normalmente a gente analisa só Ana, não é? E Samuel, ou analisa só Eli e os filhos, Ofni e Finéias, mas essa relação que você colocou aqui, desse contexto maior, fantástico. E, pastor, queria agradecer o seu tempo aqui e dizer mais uma vez para as famílias que estão aqui nos acompanhando nessa live, agradecer a sua presença e para as famílias que vão nos assistir no futuro. Sabe, existem algumas coisas que a gente precisa ir atrás. Então, é importante que você tem dúvidas sobre alguma questão bíblica, não é? Olha aí, tá o pastor do Fala Sério Pastor. Manda pergunta para ele, tira dúvidas. Importantíssimo isso. Tá com dúvidas em relação às questões familiares muito práticas.
Vem falar com a gente também. De tempos em tempos, nós começamos cursos, não é? Nós começamos programas junto às famílias. E nós vamos agora, no dia 9 de novembro, iniciarmos um novo curso. Então, existem cursos para grupos, existem cursos também para famílias no particular. Entra lá, olha, no meu Instagram, valeria.cita. Olha, coloca aqui. Só clicar, saiba mais. E aí você vai receber informações de como participar desse programa e também de como adquirir esse livro que é tão especial e que a gente está em semana de festa aqui. E o pastor Eleazar Domini fez parte aí da nossa festa. E nós estamos muito felizes, pastor. Muito obrigada pela sua presença, por comemorar com a gente essa festa, não é? E também por... Ó, isso aí, hein, pastor? Ó, o pastor está concordando com a gente. Como é que é aí no Maranhão, pastor? Ok. Ai, gente, que delícia conversar com você, pastor. Muito obrigada. Na realidade, eu quem agradeço pelo convite, me senti muito feliz. Essa conversa descontraída, essa conversa, assim, para falar de um tema tão importante, eu me sinto feliz sempre que convidado para participar, uma conversa leve, Valéria. Você que não segue ainda a Valéria, Valéria.cita com 2 T's, tá? Você pode seguir a Valéria aí, participar desse livro. Eu acredito que as minhas filhas vão amar, elas gostam desse negócio aí do QR Code, vai ser bem legal. Meu mundo de ponta cabeça. Então, participe, adquira, é um produto bom. Da Casa Publicadora a gente não precisa mais dizer nada, né? Só falar que é da casa já está resolvido. Queridos, obrigado, Valéria, obrigado a você que nos assistiu, você que está acompanhando em outro horário. Que Deus abençoe você, tá? Eu espero que as de hoje tenham ajudado você na educação dos seus filhos, tá bom? Obrigada, pastor. Um abraço, gente. Olha, até a próxima. Hoje à noite tem mais live, tá bom? Hoje à noite, amanhã tem mais live. Fica ligado aí nos nossos canais. Um abraço, pastor. Tchau, tchau. Bom dia para todos.